Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza e hoje um tema polêmico pra variar aqui no nosso canal. Sinto em lhe dizer, mas o seu rico dinheirinho, o seu patrimônio suado que você trabalhou para conquistar não está 100% seguro aqui no Brasil, tá certo? Bom, tem solução, fica até o final do vídeo que nós vamos conversar tudo isso aqui, eu e você. E eu preciso que você preste atenção aqui, tá certo? Bom, e antes de mais nada, quero pedir para você a nossa contribuição sempre. Deixa apertado o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo. Se você gosta do meu canal, se você gosta de ver os vídeos que eu trago aqui para você, aperta o botãozinho de curtir, que sempre me ajuda muito, tá certo? Bom, vamos lá, o porquê que seu dinheiro não tá 100% seguro aqui no Brasil? Você já ouviu falar de risco país, risco Brasil? É isso aí, tem várias formas, tá certo? Que, enfim, grandes empresas, grandes instituições, inclusive internacionais, né, elas verificam aqui o risco do Brasil, não só do Brasil, também de outros países emergentes, como a Turquia, México, enfim, que até são concorrentes aí frente aos investidores estrangeiros. Bom, eu vou explicar para você algumas questões de risco Brasil, mas antes você precisa entender, né, o que é esse risco Brasil. Entenda você o seguinte: tudo quando a gente fala de investimento é alguém emprestando dinheiro para alguém. Se você vai investir num CDB, você está emprestando seu dinheiro para o banco. Se você hoje coloca no Tesouro Direto, você está emprestando seu dinheiro para o governo. E o governo realmente ele precisa o quê? Ele precisa captar dinheiro muitas vezes com empréstimo para fazer investimento no país, tá certo? E aí o que acontece? Quanto maior o risco país, os juros cobrados vão ser muito mais caros. Imagine você vai emprestar para uma empresa, né, que está aí com risco de falência, digamos assim, cara, você vai ter que colocar um juros muito alto para valer a pena para você. É a mesma coisa que para um país. Se o Brasil tiver com risco país muito elevado, né, outros países ou grandes instituições internacionais vão emprestar dinheiro para o governo, mas vão exigir em troca juros altíssimos. Imagina você tem uma grande empresa hoje e aí vem o presidente da Argentina e pede o seu dinheiro emprestado. O que você vai fazer? Ou você não empresta, ou você vai colocar juros altíssimos. E isso é ruim para o país, porque impacta em juros mais caros, impacta em aumentar a dívida pública, consequentemente, pode levar um país para a falência, tá certo? E hoje nós vamos falar aqui do risco Brasil e o porquê que seu dinheiro não está 100% seguro se você deixar tudo aqui investido. E só para você ter uma ideia, hoje no Brasil, né, uma das maiores despesas que nós temos, se não a maior, inclusive são com os juros da dívida que nós temos aqui no Brasil, tá certo? Bom, vou listar para vocês aqui quais são as medidas que influenciam o risco Brasil a aumentar, e são elas: crescimento econômico, situação atual da dívida, perspectivas da política fiscal, perspectivas da política monetária, expectativas de inflação e cenário político. Bom, e a gente tem algumas ferramentas importantes para a gente medir como está o risco Brasil, tá certo? E aí eu vou citar para você: variação do dólar, o spread em relação aos bonds americanos, que é a renda fixa americana, o CDS, e nós temos também o risco dado pelas agências de rating. E é isso que eu vou falar agora um por um e te explicar e te convencer que realmente tua grana não está 100% garantida aqui no Brasil. Temos que tomar algumas decisões e eu vou te ajudar. Vamos falar primeiro do dólar, tá certo? Bom, a moeda, que é considerada aí a moeda mundial, é o dólar, tá certo? E se nós compararmos ela com o real, quanto mais distante for aí, né, a valorização do dólar frente ao real, ou seja, quanto mais caro estiver para trocar o real pelo dólar, significa que o risco Brasil está crescendo. Saímos aí, bom, vamos para o gráfico, para ficar mais claro aqui, vamos para o gráfico, olha lá. Bom, saímos aqui, né, de 2012 praticamente, com o dólar abaixo de R$2. E olha o que aconteceu, ó. Ele tem alguns momentos de queda, mas a maioria buscando alta. E hoje nós estamos negociando com o dólar a R$4,85, o que mostra que no longo prazo o risco Brasil sempre vem aumentando frente aos Estados Unidos. Mas esse cenário já foi melhor para o Brasil. Em 1994, a gente conseguia trocar R$1 por $1. Era muito fácil. Eu imagino, né? Eu era criança, mas ir para a Disney ali seria muito mais tranquilo. Apesar que as passagens aéreas antigamente eram caríssimas, tá certo? Bom, em 2010, né, como eu falei, um dólar era R$2. E aí 2015 para frente, meu amigo, desandou. Aí R$3 para comprar um dólar, 2020 R$4 para comprar um dólar, em 2023 R$4,80 e sabe-se lá quanto que vai estar em 2030. Então,
já está aí a primeira ferramenta que a gente trouxe para avaliar o risco Brasil. Pega lá de 94, quando começou o Plano Real, até 2023, perceba que o dólar vem aumentando. Isso aí mostra o quê? Risco Brasil sempre aumentando. Agora, recentemente, sim, vimos uma desvalorização do dólar frente ao real. Né? O que aconteceu? Os investidores estrangeiros começaram a ter algumas percepções de melhora econômica, inflação controlada, possível corte na taxa de juros, isso deve levantar aí o lucro das empresas aqui no Brasil, e os gringos, que não são bobo nem nada, vieram com muita grana aí em maio e junho para a Bolsa de Valores brasileira. Isso impactou na redução aí da precificação do dólar frente ao real. Então nós saímos de 5,30 praticamente, né, o valor do dólar, para 4,90, muito próximo disso. Agora, a perspectiva do Banco Central é para a gente fechar 2023 acima de R$5 e aumentar em 2024, 2025, sinto em lhe dizer. Então o risco Brasil sempre vai ficar aí aumentando, não tem jeito, frente aos Estados Unidos, até porque o Brasil, infelizmente, sempre vem aumentando a sua dívida pública. Outra ferramenta muito utilizada pelo mercado é a questão da diferença. Quanto que está pagando os bonds americanos, vamos falar em renda fixa americana, e quanto está pagando aqui a renda fixa brasileira. Como os Estados Unidos é considerado a economia mais segura do mundo, é muito utilizado também essa métrica. Então, por exemplo, se hoje a renda fixa americana está pagando em torno de 4%, aqui no Brasil está pagando 15%, tem uma diferença muito grande. Por quê? Se o Brasil está pagando 15%, é porque o risco Brasil está muito elevado, frente ao americano com 4%. Agora, vamos a outra suposição. Se lá nos Estados Unidos está pagando 5% e aqui no Brasil está pagando 8%, então a gente percebe que já não tem tanta diferença. Sempre a renda fixa brasileira vai pagar mais do que a americana, devido a tudo isso que eu estou te explicando. Né? O risco para você emprestar o seu dinheiro é muito maior aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Agora, essa diferença não pode ficar tão larga assim. Mas e hoje, como é que está essa situação? Bom, lá nos Estados Unidos a renda fixa está pagando em média 5%. Aqui no Brasil, 12%. Então a diferença ainda segue larga, o risco Brasil existe e a tendência é que o juros brasileiro caia. Nos Estados Unidos a tendência é que comece a cair também. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, mas no momento não é nada bom para o Brasil. A terceira ferramenta que eu trago aqui para você é o CDS, o famoso Credit Default Swap. O que ele mede? Né? Será que o Brasil tem condições de pagar suas dívidas? Qual é a chance do Brasil dar um calote mundial? E aí eles têm inclusive um gráfico, eu trouxe aqui para você, para a gente avaliar. E percebam como o Brasil ele é cíclico. Ele vive de momentos bons, momentos ruins. Olha aqui no gráfico como que aconteceu. Ó. A gente vê, né, a partir aqui da eleição do Bolsonaro, a gente vê caindo aqui o risco Brasil em relação ao calote. Veio ali aquele evento 2020, todo mundo ficou fechado em casa, tal. Olha como o risco subiu, explodiu. Ou seja, o Brasil ali estava numa zona de risco muito grande, podendo dar calote mundial. Caiu novamente e agora vem estabilizando ali, tá certo? Bom, mas é isso. Vivemos de ciclo, a gente tem que entender qual é o momento bom, qual é o momento ruim para fazer os investimentos. E outra questão são as agências de rating. Inclusive, recentemente, nós tivemos aí uma melhora na questão da avaliação, né, da agência de classificação de rating. Então, por isso também que é confirmada a entrada de muitos estrangeiros aqui no Brasil para a Bolsa de Valores. Porque a agência de rating deu aval. Opa, o Brasil está estável, né? Não está correndo grandes riscos. A gente está percebendo uma melhora econômica. Então, os gringos vieram muito forte. Então, são essas ferramentas que a gente consegue avaliar. E agora que você entendeu o que é o risco Brasil, o que é um risco país, né, eu vou te explicar o porquê que é importante, na verdade, deixar aí, né, o seu dinheiro bem diversificado e não colocar tudo numa cesta só, tudo aqui num país só. Talvez você não saiba, mas a Argentina já esteve entre os países mais ricos do mundo. E o argentino naquela época jamais ia pensar no que ia acontecer com o seu país, vivendo aí à beira da miséria. 40% da população vive hoje na pobreza, tá certo? A Argentina está sofrendo demais. Por quê? Má administração pública, má gestão, corrupção política. Bom, isso é similar ao Brasil, né? A gente sabe que aqui a política no Brasil tem muito barulho, tem muita bagunça e vivemos de ciclos. Mas se um ciclo ruim for muito grande, que não dê para voltar a tempo de recuperar, a gente pode ir para um caminho da Argentina? Eu acho muito difícil, mas pode acontecer. Eu não pago para ver, por isso que eu não tenho 100% do meu dinheiro aqui no Brasil e eu vou te explicar o que eu estou fazendo. Mas olha a notícia que eu trouxe para você da Argentina. Pobreza na Argentina alcança quase 40% da população
inflação do país aproxima-se de 100%. E é isso que eu falei, os governantes, infelizmente, ali, né, cometeram vários erros, levando a Argentina para ser aí um dos países com maior inflação mundial, e hoje a situação está muito difícil de reverter. Só para você ter uma ideia, a moeda argentina desvalorizou demais. Então, ou seja, o argentino que tinha todo o seu patrimônio ali, bonitinho, quietinho, se ele tentar transferir de país, ele vai ser mais um pobre, porque quando converter a moeda argentina para o dólar, por exemplo, vai virar pó o patrimônio dele. Dá uma olhada nessa notícia. Como a Argentina passou de nação rica a país em recessão e déficit de credibilidade. Em um século, o país sucumbe a populismo, corrupção e gasto público desenfreado. Peso argentino desvaloriza 99,4% em 20 anos. E como está o real? Bom, o real ainda vem bem. A gente vê que o dólar segue se valorizando historicamente frente ao real e vai continuar. Sinto em te dizer, tá certo? E eu falei, dólar aí próximo de 4,70, 4,80 é uma baita oportunidade para você investir ou começar a investir nos Estados Unidos, nas maiores empresas do mundo. Porque lá na Bolsa Americana, você tem as maiores empresas dos Estados Unidos, você tem lá os maiores fundos imobiliários conhecidos como REITs. Então você vai comprar galpões logísticos, shopping, enfim, escritórios nos Estados Unidos. É um mercado muito amplo e muito positivo para investir. Não faz sentido deixar 100% do seu dinheiro correndo risco no Brasil, tá certo? E hoje está muito mais fácil, inclusive, de investir nos Estados Unidos, e eu vou te falar. Agora, você viu o que aconteceu com a Argentina. Será que pode acontecer com o Brasil? Sim, pode acontecer o que aconteceu. Não dá pra gente duvidar de nada aqui no nosso país. A gente também tem muitos problemas políticos, a gente também tem muita corrupção. E, infelizmente, esse barulho político pode levar o país a um caos, né? Então, o Brasil é muito bom para investir? Maravilhoso, temos ótimas empresas, a Bolsa de Valores tem tudo para decolar daqui para frente, inclusive. Mas a diversificação é o segredo do negócio para que você possa dormir tranquilo. Agora, ao enviar parte do seu patrimônio para os Estados Unidos, você está protegido? Sim, muito mais do que no Brasil. É o país mais forte do mundo hoje, ele é um país liberal, né? Tá bem longe de ter um comunismo ali, algum problema. Enfim, tem a moeda mais forte e as maiores empresas do mundo estão lá, né? Pense aí você, quais empresas que você usa no dia a dia, tá certo? Bom, com certeza você vai pensar em algumas empresas que estão lá nos Estados Unidos, com certeza negociando suas ações. Agora, olha como a Bolsa de Valores americana, ela é resiliente e vencedora. Olha aqui, ó, desde os anos 50, aqui, olha como a Bolsa ela vem vencendo. Ela tem algumas baixas que se tornam grandes oportunidades, e aí que a gente tem que estar atento, né? Mas olha como ela é vencedora. Ela valorizou aqui nos últimos anos 2.560%. Então não tem erro, se você olhar esse gráfico não tem erro, você vai perceber que no longo prazo seu patrimônio valoriza, né? E olha aqui a questão do dólar que eu trouxe novamente para vocês. Aqui no dia 30 de janeiro de 2012, o dólar valia R$ 1,75, hoje R$ 4,85. Bom, a tendência é continuar aumentando, então você tem grande chance de ganhar com a valorização da bolsa e também ganhar com a valorização histórica do dólar. Bom, André, mas quanto que você então investe nos Estados Unidos? 30% do meu patrimônio está nos Estados Unidos em REITs, ETFs e ações americanas. Por que não 100%, já que você fala que os Estados Unidos é tão bom? Bom, eu moro aqui no Brasil, né? Eu preciso de liquidez para mexer também o meu patrimônio. Além do que, a Bolsa Brasileira, não estou falando que é um mau negócio, é um ótimo negócio. Fundos imobiliários, ações, até renda fixa, é um ótimo negócio para você investir no Brasil. O que eu estou querendo te dizer é que deixar tudo em um país como o Brasil não me deixa 100% seguro e também não deveria deixar você seguro. Agora, muitas pessoas me perguntam, André, mas para investir nos Estados Unidos precisa ser rico, precisa saber falar inglês. Não! Hoje em dia está muito diferente. Inclusive, eu vou trazer aqui para você uma conta global, tá certo? Que você pode investir nos Estados Unidos, direto nos Estados Unidos. Tem toda a proteção do governo, tá certo? Tem vários gatilhos de segurança que o governo americano coloca para essas contas americanas. Lá você também pode começar investindo com $1. Tá certo? Fez a tua primeira remessa de câmbio, você pode começar a investir com $1. Muito fácil investir na Bolsa Americana. Aliás, você tem várias vantagens, inclusive tributárias. Lá nos Estados Unidos, você pode vender até R$35 mil os seus ativos, que você não paga nem imposto de renda. Aqui no Brasil, em ações, você tem até R$20 mil ali isenção de imposto de renda. Fundos imobiliários? Não tem. Se vender fundo imobiliário com lucro, não importa o valor, R$1.500, enfim, vai pagar 20% de imposto. E os ETFs nos Estados Unidos, que são maravilhosos, também são isentos da cobrança de imposto de renda,
até 35 mil reais liquidados aí dentro do mês. Aqui no Brasil não. ETF, meu amigo, é 15% na cabeça, vai ter que pagar. Então ainda por cima tem vantagens tributárias. Agora, o processo hoje é todo em português, você tem essa conta global, né, com atendimento 100% em português, você também tem cartão de débito que aceita em mais de 180 países. Eu viajei agora para a Europa, usei muito esse cartão, que inclusive vai te fazer economizar no IOF, porque esse cartão é 1,1%, já o cartão internacional vai te cobrar hoje no brasileiro, né, um Banco do Brasil, Itaú, 5,38% de IOF. Inclusive meus hotéis, passagem aérea, tudo eu comprei pelo cartão dessa conta. Inclusive economizei uma baita grana aí com IOF e também paguei mais barato no câmbio. E ó, digo mais, tá certo? Vou deixar o link para abrir sua conta aqui embaixo na descrição do vídeo, tá certo? Acabou agora o vídeo, vai lá, abre tua conta enquanto é tempo, começa a entender como é que funciona ali, é muito simples, muito didático e fácil. E também faz o seguinte, abriu a conta, use o cupom MESTRE, tá certo? Porque ao fazer tua primeira remessa de câmbio em até 15 dias que você abriu tua conta, você vai ganhar um cashback aí de quase 100 reais, tá certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.